Amém. Amém. Quem quer ouvir uma palavra dos céus diz amém. E que já tem uma palavra dos céus mesmo essa noite. Essa palavra ela foi gerada dentro desse jejum que nós estamos fazendo. E o tema da minha mensagem essa noite: dias de rompimento. Repete comigo: dias de rompimento. Aquilo que eu quero falar hoje é aquilo que eu tenho, cara, que está movendo no meu espírito. E eu sei que está acontecendo na igreja. E o que Deus espera de nós nesses próximos dias, através daquilo que Ele está fazendo. Abra comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo 8, amém? Hoje vai ser uma noite profética, igreja, amém? Algo vai acontecer, amém? Tenho certeza na sua vida, Deus vai falar com você, amém? Apocalipse 3, 7, 8. Nossa, eu estou num gás, igreja. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje. Depois do almoço eu saí para me orar à tarde. Eu estava com tanto fôlego que parecia que eu ia dar a volta no mundo se eu pudesse, se tivesse o tempo. Eu cheguei aqui em cima hoje assim, cara, parece que tinha um trem assim. Eu falei, nossa, cara, hoje nós vamos quebrar tudo em nome de Jesus. Algo vai acontecer essa noite, eu sei disso, amém? Olha comigo essa palavra. Apocalipse 3, 7, 8, a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso quem diz é o santo, uau, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, o que fecha, ninguém abre. Conheça as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Repete, digo, há uma porta aberta diante de mim. De novo, há uma porta aberta diante de mim, e ninguém pode fechar. De novo, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, eu sei que você está fraco, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uau. Igreja, esse texto aqui, a Bíblia fala que é para uma igreja. Todas as cartas do Apocalipse, né? Amém, que a gente vê, a igreja de Pérgamo, de Éfeso, amém? Cada uma delas tinha uma condição, estava passando um momento, amém? E é interessante que quando Deus ele chega aqui, Ele fala, ó, eu sou o santo, detentor da chave de Davi. E eu quero dizer algo para você: a porta que eu abro, ninguém fecha; a porta que eu fecho, amém, ninguém abre. E o Espírito Santo falou muito forte comigo, que esses dias são dias de alinhamento, dias de rompimento, dias, igreja, de reflexão. Por quê? Porque Deus está nos levando a um novo nível. Olha para o teu irmão e diga assim: novo nível. Amém? Quer dizer, através do nosso jejum, nossa oração, o nosso devocional, através da nossa consagração, Deus está elevando a gente numa condição no mundo espiritual. Essa era a palavra que Ele colocou para mim. E o que acontece? Para quê, pastor? Para que a gente venha conhecer, saber aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Igreja, a falta de maturidade tem nos levado a uma limitação em saber aquilo que está no coração do Senhor. Nunca se ganhou tanta alma para Jesus, nunca se converteu tanta gente, conversão, não literal, mas de pessoas que, amém, se dizem crentes, evangélicos, amém, como nesse tempo. Só que acontece, igreja, amém, há uma limitação, há algo acontecendo na igreja, amém, que é um comodismo, que não deixa romper limites daquilo que Deus quer fazer sobre nossas vidas, amém. Mas Deus, Ele possui a chave de todas as portas. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus possui a chave de todas as portas. Nesse texto, igreja, ele diz assim: eu sou soberano para abrir a porta, eu sou soberano para fechar essa porta. Eu sou o detentor da chave de Davi. O que eu abro, ninguém fecha; o que eu fecho, ninguém abre. Quem determina que abre sou eu, quem determina que fecha sou eu. Se a porta se fechou, se a porta se abriu, é porque eu estou nesse negócio. E nesses dias de consagração, amém, o Senhor está nos levando o quê? A meditar sobre portas que abrem e portas se fecham. Por que portas se abrem? Por que portas se fecham? Por que portas se fecharam sobre a minha vida? Por que portas estão abertas, igreja, sobre a minha vida, e eu não consigo entrar por elas? Por que eu não consigo, igreja, amém, tomar um posicionamento, adentrar naquilo que Deus quer fazer na minha vida, nesse tempo que se chama hoje? Repete comigo: o Senhor é soberano sobre portas que abrem, sobre portas que fecham.
E esses dias de jejum, igreja, Deus tem falado para mim, filho, é uma reflexão, é uma meditação, para as pessoas entenderem porque as portas se fecharam, por que as portas se abrem, por que ele não entra debaixo dessas oportunidades, que aquilo que eu tenho movido sobre a minha face da terra. Primeiro ponto que eu queria colocar: existe uma porta aberta diante de nós. Repita comigo: existe uma porta aberta diante de nós. O que significa a porta aberta? Significa as oportunidades de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia, igreja, porta quer dizer que quem tem a chave da porta porque tem autoridade, mas a porta por si, ele diz assim, é oportunidade. Nesse texto ele diz assim: eu pus uma porta aberta diante de você, eu sou o detentor dessa porta, eu tenho a chave dessa porta. Ele diz assim, amém, você não vê? Ele diz assim, e é aquilo que eu abri, ninguém pode fechar, o homem não pode fechar, o diabo não pode fechar, ninguém pode fechar. Existe uma porta aberta, igreja, amém, no mundo espiritual, para nós adentrarmos nela nesses dias, amém. Deus não vai fabricar, Deus não vai fazer. Ele diz assim, filho, já existe, passe por ela. Fala ao teu irmão, diga assim, passe por ela essa noite. Vira para o lado e diga assim, passe por ela essa noite, amém. Agora você pode perguntar, pastor, já é setembro, e não aconteceu nada na minha vida espiritual ainda. Não aconteceu nada, está igualzinho o ano passado, amém? Mas eu quero dizer para você, esses são dias de rompimento, igreja, alinhamento. E o Espírito Santo, através dessa nossa consagração, ele quer gerar em nós uma fé verdadeira, algo real sobre as nossas vidas, igreja, amém? Não algo natural, não é pelo que está acontecendo pelo país, pelo Brasil. Igreja, como Deus levou a gente no tempo certo, nós acertamos o time de Deus, amém? Nesse processo de jejum, porque nós estamos passando o pior momento da nossa nação. Nós estamos passando, igreja, amém, momentos proféticos, igreja, que está acontecendo lá em Israel, amém, onde muitos têm profetizado coisas, que está para se findar um monte de coisa, um boom na área financeira do mundo inteiro. E Deus deu uma palavra para nós: vocês vão se consagrar, vocês vão se colocar, vocês vão se alinhar, vocês vão se posicionar, amém? Porque em meio a todo esse marasmo, essa guerra no mundo espiritual, amém? Eu pus uma porta diante de vós, para que vocês passem por ela, em meio a toda essa tribulação. Sabe o que quer dizer? Que eu e você vamos passar por algumas coisas, igreja. Nós vamos angariar, prosperar, mover, promover algumas coisas no mundo espiritual, em meio a todo esse tumulto de dólar alto, euro alto, amém? Tudo que está acontecendo sobre a face da terra não vai nos tocar. Por quê? Porque Ele é o detentor da chave de Davi. Ele é o soberano, igreja, amém? Se a porta está fechada, porque existe um motivo. Por quê? Porque Ele é o detentor dessa chave dessa porta, amém? Se a porta se abriu, Ele diz para você, filho, a porta está aberta, entre, passe, não espere alguma coisa acontecer para você adentrar, amém, naquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Fala para o teu irmão, diga assim, Deus quer trazer um sobrenatural sobre a sua vida. Igreja, porta aberta, oportunidades. Deus, Ele quer trazer novas oportunidades. Para quê? Para acabar com uma paralisia espiritual, amém, que está aprisionando as pessoas, na maneira dela pensar, na maneira dela ver, na maneira dela fazer, no dia a dia na sua vida. Igreja, eu vejo assim, essas coisas que acontecem sobre a face da terra, como grandes oportunidades de Deus, para nos elevar, para fazer a gente sair desse patamar, dessa condição de paralisia que a gente se encontra, amém? Grandes oportunidades aparecem para todos, mas muitos não percebem que estão diante delas. Igreja, temos grandes oportunidades no mundo espiritual acontecendo nesse tempo que se chama hoje, portas abertas, mas a gente não vai conseguir enxergar de maneira natural. Sabe que a palavra que Deus deu para mim ontem, estava ministrando o pessoal do a gente tem um trabalho que se chama Levitando, amém, que é dos levitas da casa do Senhor. O Senhor falou assim, filho, o que está vindo sobre a face da terra, nesses dias, nessa consagração é o seguinte, uma fé original, algo original. Deus não quer mais que você seja uma cópia, uma imitação. E eu tenho percebido que algumas pessoas aqui da igreja, cara, começaram a dar passos no mundo espiritual, fazendo coisas, criando coisas, recepcionando coisas que nunca aconteceram sobre sua vida. Por quê? Porque é isso que Deus quer fazer. A porta aberta é para novas oportunidades, igreja, amém? Ele está dizendo, filho,
a oportunidade existe, a porta está escancarada. Ele está dizendo assim, ó, já existe no mundo espiritual aquilo que você precisa, já existe dentro de você o que você precisa, como Paulo, no começo nós falamos, lá em Efésios capítulo 3, ele falou assim, o poder que vós opera, está dentro de você, você só precisa o quê? Gerar, liberar aquilo que já existe dentro de você, para quê? Para que você possa experimentar infinitamente além daquilo que Deus é sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus quer fazer algo além do que você pensa, do que você imagina, do que você é. Amém? Não precisa se abrir. 2 Coríntios 6:2, só anota aí. Paulo diz assim, na parte A do versículo, agora é o tempo favorável. Tem outra tradução que diz assim, ó, este é o momento propício. Repete, este é o momento. É hoje. De novo, é hoje. Hoje, igreja, bem vivido, ele nos prepara tanto para oportunidades, quanto para os obstáculos para amanhã. Você precisa viver esse hoje. Não é amanhã que Deus quer fazer algo. Ele falou assim, eu pus uma porta aberta diante de vós. A porta está escancarada. Ninguém pode fechar essa porta. O porquê que você ainda não passou por ela. Olha para onde você é hoje. Que Deus quer que você passe por essa porta. Amém, igreja? É interessante que, olha lá comigo, Hebreus capítulo 3. Eu gosto muito desse texto. O autor de Hebreus, parece que ele está vendo, igreja, o que está acontecendo sobre a situação da igreja. E ele vai falando o que faz com que a gente não assuma hoje. O que faz a gente não se posicionar no hoje? O que faz a gente não adentrar nessa porta aberta hoje? Ele diz assim, ó, Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação, no dia da rebelião do deserto. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim, ó, igreja, olha, vocês ouviram a voz do Senhor, o povo de Israel que estava no deserto também ouviu. Só que o que aconteceu? Eles murmuraram, se rebelaram, igreja, com aquilo que Deus estava dizendo, que estava falando. Deus, ele chega com a palavra profética, usando a vida de Moisés, dizendo, olha, é o seguinte, esse deserto aqui é o seguinte, ele não é o fim. Esse aqui é um processo, é um treinamento para vocês chegarem na terra que mana leite e mel. Amém? Só que o povo, quando sai da escravidão, igreja, do Egito, o que acontece? Ele, quando chega no meio do deserto, ele não aguenta, igreja. Ele começa a sentir saudade lá de trás do mundo. Ele sente saudades de algumas coisas que aconteciam na vida dele lá atrás. Quando eu não era crente era mais fácil. Veja, quando eu era do mundo, as coisas aconteciam de maneira diferente. Olha o que eu estou passando. E o que aconteceu? A Bíblia diz que eles se rebelaram contra o processo, contra o propósito original de Deus para o povo de Israel. Por quê? E endureceu o coração deles. Olha o que a Bíblia diz, 9. Onde vossos pais me provaram, me tentaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Deus diz assim, por isso eu me indignei com essa geração, e disse, esses sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Deus diz assim, jurei na minha ira, não vão entrar no meu descanso, não vão descansar, não vão repousar no 12. Vede, irmãos, olha, ele está dizendo agora para a igreja agora. Ele falou assim, ó, lá foi exemplo, preste atenção o que aconteceu com eles, não faça a mesma coisa. Se hoje você ouvir, amém, a mesma voz que eles ouviram lá atrás, ele diz assim, ó, vede, irmãos, que nunca, repete comigo, nunca, de novo, nunca, haja em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê, pastor? Para que nenhum de vós se endureça. Veja que interessante, igreja, eu fui pesquisar essa palavra no grego, tem uma tradução que diz assim, ó, seja embrutecido. Sabe o que é um coração embrutecido? Quer dizer que o coração ficou tão duro que você virou um brucutu. Você conhece o brucutu, não? Sabe aquela pessoa brucutu, dura? Ele diz assim, pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Deus, ele colocou uma porta aberta diante de nós para passarmos por ela hoje, igreja. Mas o endurecimento do coração, por causa do engano do pecado,
Paulo, ele fala assim, ó, a gente acha que é Paulo que escreveu Hebreus, né? Amém? Mas ele coloca assim, ó, o que faz com que você não adentre pela porta e não entenda que o dia é hoje. Ele está dizendo assim, ó, é a rebelião à vontade soberana de Deus, primeiro. Segundo, ele fala a incredulidade. Terceira, a falta de exortação mútua diária. O que é exortação mútua diária, igreja? Ele estava dizendo assim, ó, que dentro da igreja precisa haver uma exortação. O que é exortar? Erguer para cima. Era mais ou menos como eu e o Diogo assim, amém? Se eu observasse de maneira diária que algo estava roubando o coração do Diogo, endurecendo o coração do Diogo, a minha função como membro dessa igreja é chegar, Diogo, cuidado, cara, amém? Não é dessa maneira. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Cuidado, o pecado quer engodar você. Não é dessa maneira, dessa forma. E ele continua dizendo, igreja, a falta de exortação mútua faz com que a gente ouça a voz do Senhor, mas não dê uma resposta a ela. Quer dizer, ouvir a voz do Senhor. Todo mundo tem ouvido a voz do Senhor. O problema não é a gente ouvir a voz do Senhor. O problema é nós não darmos uma resposta àquilo que nós estamos ouvindo. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, eu nunca ouvi tão nítido a voz do Senhor como eu tenho ouvido esses dias. Mas não vai adiantar nada essa consagração, esse alinhamento, esse ouvir, se nós não tomarmos uma atitude com relação a essa voz. Você que está aqui essa noite, ó, que o Espírito Santo falou para mim, você já ouviu a voz do Senhor? E Deus falou assim para você, que é o tempo de você se batizar. Deus diz para você, por que você está cocheando em dois pensamentos? Por que você não toma uma atitude com relação a essa palavra? Por que algo endureceu o seu coração? O Senhor diz assim essa noite, amém? Que Ele quer romper umas limitações da sua vida, que não deixe você se posicionar verdadeiramente, amém? Aquilo que Ele quer fazer nesse tempo que se chama hoje sobre a sua vida. Igreja, é tempo de batismo. Não, acho que você não ouviu. É tempo de batismo. É tempo, amém? Eu queria assim, veja lá comigo Eclesiastes 11:4, rapidinho. E a gente, igreja, não toma uma atitude em cima da voz do Senhor. Daí a gente fica esperando algo acontecer. Eclesiastes 11:4 diz assim, ó, veja lá comigo se você quiser abrir. Está aqui, Eclesiastes 11:4. Pode colocar lá se alguém quiser. Está lá. Olha que interessante. Quem observa o vento, quem observa a alta do dólar, quem observa, nunca vai semear. O que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca ceifará. Pega aí. Se você espera pelo vento certo, pelo dia apropriado, você vai perder as oportunidades de Deus na sua vida. Se você espera pelo vento certo, se você espera pelo dia apropriado, as portas vão se abrir e você não vai passar por elas. As oportunidades de Deus já existem, igreja. Já existe tudo no mundo espiritual. Tudo que você necessita já existe. Deus, Ele diz assim para mim: pus uma porta aberta diante de vós, passe por ela essa noite. Quem está entendendo diz amém. Pastor, eu não vou semear porque esse mês eu não tenho. Pastor, eu não vou semear porque eu não tenho como. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Você tem que fazer, por isso que é pela fé. Você não faz pelo que você tem. Muito pelo contrário, você faz pelo que você não tem, para aquilo, para Deus possa depositar sobre a sua vida. Porque se você faz pelo que você tem, é um natural. Igreja, sabe o que é paz? Sabe o que é ter paz de espírito? Não é quando você tem, cara, din-din no bolso, a conta lá tua está cheia de dinheiro. Amém? Paz. Um dia eu vi uma foto, aquilo falou muito comigo. Um dia o Senhor falou comigo, tinha uma tempestade caindo assim no lugar, e tinha um passarinho em cima de uma árvore cantando, tudo bonitinho assim. O Senhor falou assim para mim: aquilo ali é a paz. Paz em meio à tempestade. Porque se você quer que tudo esteja propício para você fazer, para você se alinhar, para você se posicionar, para você tomar uma atitude, para você priorizar, nunca vai acontecer sobre a sua vida. Você vai perder todas as oportunidades de Deus. Existe uma porta aberta diante de você essa noite.
Deus diz assim: filho, essa porta fui eu que abri, nenhum homem pode fechar. E Ele espera que eu e você possa passar por ela essa noite. Amém. Mas pega aí, um grande inimigo, igreja, de porta aberta, da gente não passar, se chama vitória no passado. Repetindo, vitórias do passado. Você sabe o que acontece com a gente? Já aconteceu com você, de você lutar por algo sobre a sua vida e adquirir aquele algo, mas logo depois que você adquiriu, você deu uma segurada no freio. Agora eu consegui, agora deu certo. Você é igual quando o crente tira férias. Eu nunca vi crente que tira férias, igreja, amém? Ele trabalha o ano inteiro, e ora, jejua, glorifica, pula, faz o raio. Chega nos 30 dias, ele esquece de Deus. Até a Bíblia ele não leva. Ó, Bíblia, eu vou deixar você longe dessa vez, tá bom? Só um pouquinho, 30 dias aí, porque estou cansado do Senhor. E o que acontece? Vitória do passado, experiências passadas são um empecilho, igreja, para a gente alcançar algo com Deus. Veja lá comigo Isaías 43, um texto bem conhecido, veja lá comigo. Isaías 43, 18. A Bíblia diz assim, ó. Isaías 43, 18. O profeta Isaías, ele diz assim, igreja: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei, não considere as antigas. Igreja, é uma palavra pesada, mas ela é muito legal para você entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você essa noite. Eis que faço uma coisa nova, quer dizer, portas são oportunidades novas. Porta aberta, ele diz assim: eis que eu faço novo. É algo novo, filho, que eu quero que você passe, para que você possa adquirir comigo. Ele diz assim, ó, que está saindo a luz. Por que está saindo a luz? Porque ainda não existe. Mas Deus diz assim, é como um filho que vai, amém, acontecer. Ele diz assim, ó, porventura você não está percebendo, cara. Porventura você não viu ainda. Ele diz assim, ó, eis que porém um caminho no deserto, igreja, rios no ermo. O que ele estava dizendo? Filho, talvez você olhe e a tua projeção visual natural é um deserto. Não sai nada dali, pastor. Eu não estou vendo nada ali. Não é oportunidade, não é porta aberta. Deus diz assim, filho, amém, a porta está aberta, há um caminho nesse deserto. Eu vou fazer você ultrapassar por esse deserto. Eu vou fazer algo acontecer no meio dessa areia, amém, nesse sol escaldante. Rios de águas vivas vão se movimentar no meio de tudo isso. Ele está dizendo, você precisa enxergar de maneira sobrenatural essa porta. Você sabe por que nós perdemos as oportunidades de Deus, igreja? Porque a gente não consegue aproveitar e enxergar aquilo que Ele já colocou para mim e para você, para a gente poder adentrar. Fala para o teu irmão para ele não esquecer essa noite. Diga assim, Deus colocou uma porta aberta diante de você essa noite. Vira para o outro lado e diga assim, tem uma porta aberta diante de você essa noite. Fala para ele, diga que você precisa enxergar. Amém. Será que você não tem vivido só de coisa antiga e por isso você não tem experimentado o novo de Deus? Será que você não tem vivido de revelação antiga e por isso que você não consegue nem experimentar, amém, o novo de Deus? Interessante que porta aberta, igreja, sugere a entrada que dá acesso a um lugar. Entrar no melhor de Deus é entrar no novo de Deus. Nós somos a geração do vinho novo. Repete comigo assim, eu preciso apreciar o vinho novo. De novo, assim, eu preciso apreciar o vinho novo. Vinho novo é a revelação nova, igreja. Agora eu queria dizer assim para você, sabe quem que gosta de coisa velha? É o mundo. No mundo, pega aí, essa veio do céu ontem para mim, assim, simples, mas já que ele falou comigo, amém? No mundo, o vinho melhor é o... você bebia, né, você viu? Como é que você sabe disso? No mundo, o vinho melhor é o vinho velho. Para nós não. Para nós o vinho novo, ele é melhor. Por quê? Porque é uma revelação nova. A revelação nova nos destrava, nos tira do passado e nos leva para aquilo que Deus está fazendo agora, no que se chama hoje. Igreja,
Eu quero dizer algo assim para você, assim, amém? Fala para o teu irmão, diga assim, profetiza na vida dele, diga assim, ó, o vinho novo é melhor. De novo, o vinho novo é melhor. Muitas vezes a gente não consegue mudar a nossa forma de pensar, porque a gente continua bebendo vinho velho. A gente não consegue, igreja, amém, mudar a nossa forma de pensar por causa do saudosismo, a tradição, o passado. Pastor, estou tomando um vinho, amém, lá em 1970, mas é bom demais. O que é bom para você? Nossa, pastor, eu lembro o dia que eu vi. Nossa, eu ia na igreja todos os dias. Eu ia na vigília, eu recebi, fui batizado com o Espírito Santo. Eu ia. Tá, e agora? Agora não tem nada. Sabe por quê? Porque o vinho velho é a simbologia do mundo. O mundo, igreja, trabalha com a nossa alma. O mundo só trabalha com aquilo que é agora. É que você recebe nesse tempo. Ele não projeta algo para o futuro. O mundo, ele satisfaz a nossa alma de maneira momentânea. O mundo, ele prega, igreja, amém, que o adultério é bom. O mundo prega que se tiver 2, 3 mulheres fora o teu casamento, vai, amém. O mundo é aquilo que é instantâneo. Só que o vinho novo nos leva para aquilo que é eterno. O vinho novo leva a gente para o futuro. O vinho novo, ele é profético sobre a nossa vida, igreja. E o problema nosso é que as vitórias do passado, as conquistas, igreja, experiências que tivemos no passado, elas fazem com que a gente não mude a nossa forma de pensar. E todas as vezes que Deus chama eu e você, filho, bebe desse vinho, ele é novo, eu quero te levar a coisas melhores, maiores. Eu pus uma porta nova, uma oportunidade maior de crescimento sobre a sua vida. Eu não bebo, eu não consigo beber, por quê? Porque ainda tem o gosto do vinho do mundo. Lá atrás, eu tenho o gosto, igreja, daquele vinho lá que eu bebi um dia. Ele tinha um gosto bom, pastor, porque para mim o vinho velho é melhor. Mas para a geração que o Senhor está levantando, o vinho novo é melhor. É por isso que a Bíblia diz que Ele não consegue colocar o vinho novo em odre velho. Se a tua mentalidade é velha, se a tua mentalidade é antiga, quando o vinho novo é colocado, ele rompe, igreja, o odre. Ele não aguenta, não suporta a revelação que Deus está fazendo para nós essa noite. Mas eu profetizo que só tem odres novos essa noite. Só tem gente que vai entrar na nega do papai e vai beber do vinho novo essa noite. Amém? Vomite esse vinho velho, meu irmão. Vomite ele essa noite. Ainda tem o gosto, amém, na sua boca do mundo. Você passa na frente daquele boteco e ainda sente o cheiro daquela cerveja. Você passa na frente, amém, daquele lugar, amém, você tem uma vontade de dar aquele cheiro de cigarro. Você ainda tem vontade. É porque ainda você está eu ia dizer enfeitiçado, não sei por que enfeitiçado, envenenado pelo vinho velho. Fala para o teu irmão de novo, diga assim, o vinho novo é melhor. Amém? Tem pessoas que às vezes elas não dão um passo no batismo. Elas não se tornam evangélicas, sabe por quê? Por causa do vinho velho. Por causa do passado, do saudosismo. Esses dias atrás uma pessoa chegou para mim, pastor, eu só não me batizo por causa da minha avó. Porque se eu me batizar, ela morre. É o passado. Dela a pessoa vive pelo passado. Deus tem um plano, tem um projeto, tem um propósito. Nunca vai se cumprir por causa do passado na vida dela. Meu irmão, eu quero dizer algo para você assim. Aborreça a vovó, mas gere um sorriso nos lábios de Deus essa noite. Amém? Aquele que não aborrecer papai, nem mamãe, nem papagaio, nem titio, nem titia, não pode ser discípulo de Jesus Cristo. E aborrecer, não é que nós vamos sacanear eles, não vamos brigar com eles, não é isso, igreja. Aborrecer, a palavra no grego é priorizar. Quando você prioriza o reino de Deus, você aborrece alguém. Todas as vezes que toma um posicionamento sobre algo, alguém, cara, não vai gostar do que você estava fazendo. É normal, meu irmão. A gente vai aborrecer uma geração, mas vai agradar o coração do Senhor, é isso que importa, amém? Amém? Aleluia. Repete comigo assim, por melhores experiências que eu tive no passado, nada vai se comparar àquilo que Deus vai realizar comigo hoje.
Hoje, igreja, tem um monte de gente que está esperando que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Cutuca o teu irmão, diga assim: o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele já veio. O que você está esperando? Estou esperando um anjo de 5 metros vir tocar na minha boca e falar: filho, faça isso. Sabe quando que vai acontecer isso, cara? Sabe quando? Eu orei por anos que eu queria ver anjo. Vi só demônio, igreja. Sério. Um dia eu achei que vi pelas costas um. Depois eu achei que era até um carro que passou e iluminou lá. Cara, o melhor de Deus já veio. Por isso que ele está dizendo: filho, é questão de apropriação. O que você está esperando, cara? Coloquei uma porta aberta, passe por ela. Vai. Amém? Está consumado, se aproprie dele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus, amém, são para nós. Tomamos posse, é nossa herança. Quem canta comigo assim? Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Declare comigo essa noite assim: maior é o que está. Só os crentes velhos vão cantar, eu sei. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Quem crê nisso diz amém. É a nossa herança, cara, já está lá. Não fique esperando o Kleber Lucas cantar esse hino, porque ele já veio. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, diga assim: passe pela porta essa noite. Vai lá comigo, Eclesiastes 7:10, rapidinho. Senão eu não vou conseguir pregar essa palavra inteira hoje. E a pastora Marlissa vai me matar. E ela briga com eu. Com razão, igreja. Não estou falando que ela não tem razão. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 7:10. Olha, ele diz assim, igreja, que não é muito inteligente. Quando a Bíblia fala que não é muito inteligente, ele quer dizer que a gente é o quê? Você que falou, não fui eu. Você que falou. Eu não vou pegar esse pecado. Mas olha lá que 7:10 de Eclesiastes diz: não digas, não murmures, porque foram os dias do passado melhores que os dias de hoje. Pois nunca com sabedoria você ia perguntar isso. Tem uma tradução que eu gosto mais: porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Nós estamos vivendo o melhor momento de Deus sobre nossas vidas. O meu melhor momento é hoje. Legal, passado, gostoso, prazeroso, experiências tremendas. Mas não viva disso, meu irmão, porque o melhor de Deus está sendo cumprido hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Quem está entendendo diz amém. 2, o propósito da porta aberta é nos levar a subir com Ele. Repetindo, subir com Ele. Vai lá em Apocalipse 4:1-4. Eu tive uma experiência com Deus em cima desse texto. Estava lá na minha casa. Deus falou um negócio para mim que só uma frase. Apóstolo João estava tendo uma revelação, igreja. Quando você ora, você lê a Bíblia, tem um devocional e jejua, você começa a ter revelações da parte de Deus, amém? E apóstolo João, ele tem uma revelação, e é tremendo. Olha o que Deus fala com ele. A Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava numa porta, o quê? Aberta no céu. Olha a porta de novo, olha a porta aí, gente. E veio uma voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse para mim, lá em casa, que nem falou para ele: sobe aqui, sobe aqui, João, sobe, cara, e mostrar-te coisas que depois dessas vão acontecer, coisas futuras. E logo fui arrebatado em espírito,
E eis que um trono estava posto lá no céu, e assentado sobre, e tinha alguém assentado no trono. E o que estava assentado nesse trono, na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor desse trono havia 24 tronos, e 24 assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de veste branca, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e se prostraram perante o Cordeiro, dizendo: Santo, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Portas abertas, cara, é simbologia que Deus está dizendo: filho, sobe aqui, eu quero revelar algumas coisas futuras para a sua vida, coisas que vão acontecer, na tua casa, na tua família, sobre a face da terra. E não é para te pôr medo, mas para te direcionar para aquilo que eu quero que você faça nesse tempo que se chama hoje. Amém? Igreja, propósito da porta aberta, repete comigo, é para nós entrarmos no nível mais alto. Repete comigo, nível mais alto. Repete comigo, alcançarmos um degrau maior com Deus, na revelação de Deus. Oséias 6, a Bíblia diz assim: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que interessante, ele diz assim, igreja: conheceu, prossiga em conhecer, cresça na revelação, em conhecer a Deus. Sabe o que acontece conosco, igreja? Que nós somos uma geração que estagnamos na revelação. A Bíblia diz assim, igreja, que na salvação, ele diz assim, que eu preciso crescer, ela precisa ser desenvolvida. Paulo diz assim, ó, Filipenses 2, olha lá, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe o que ele está dizendo? Desenvolver. A palavra no grego, igreja, é como exercitar um músculo. Conhecer o Senhor, quem conhece o Senhor diz amém. Prossiga em conhecer, cresça na revelação, em conhecer o coração do Pai, cresça na revelação da salvação. Por quê, pastor? Porque você não pode estar no mesmo estágio hoje do que aquilo que era no teu passado. Porque se você não crescer, se você estagnar, é capaz de você perder a sua salvação. Tem uns que falam, uma vez salvo, sempre salvo. Não é verdade, igreja. Porque a salvação é pela fé, e o que alimenta a minha fé é o crescimento espiritual da minha vida. Pare de jejuar, pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de interceder, pare de amar, e depois venha me dizer como que está a sua convicção com a tua salvação. Não existe. Igreja, portas abertas é para você subir algo com Deus, é subir, crescer nas revelações, crescer na fé. Por quê? Porque se você para na revelação com Deus, você volta atrás. Em tudo que você para, você volta atrás. O profeta Oséias diz: conheça, mas prossiga no conhecimento. Seja salvo, prossiga na salvação. Tenha fé, prossiga, amém, alimentando, gerando essa fé. Porque é a única maneira de você poder estar posicionado, alinhado com o que Deus quer fazer nesse tempo que se chama hoje, na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Eles não pode parar. Não pode parar. Se você parar, você retorna. Se você parar, você volta atrás. Amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Paulo diz assim, ó, nós somos transformados de glória em glória. Tem uma tradução que diz assim: com glória crescente, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ele diz assim: você vai crescer, crescente, glória em glória, glória em glória, transformação, até você ser, amém, chegar à imagem daquele que te criou, à semelhança daquele que te gerou. Ele está dizendo: cresça na revelação. Portas abertas são oportunidades novas, para você adentrar por elas, para você crescer, subir um nível com Deus.
O Espírito Santo falou: filho, vai ter pessoas que nesses dias de jejum, eles vão subir um nível comigo, um nível com Deus. E Deus vai te dar revelações, igreja. Vai te dar revelações. Ele vai falar com você de coisas, amém? Sabe por quê? Porque Ele diz assim: ocultarei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Quando nós temos revelação, nós temos intimidade. Quando temos intimidade com Deus, nós somos amigos de Deus. Como somos amigos de Deus, Deus nunca, igreja, vai nos deixar à mercê de algo. Ele sempre vai falar o que vai acontecer sobre as nossas vidas. Quem está me entendendo diz amém? Suba o nível, sobe aqui. Ele falou para João: João, amém? Filho, sobe aqui, sobe aqui. Eu tenho uma revelação para dar para você. Eu vou te mostrar coisas, amém, futuras para você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também moveu. Ele é arrebatado em espírito e ele tem uma revelação, amém, junto com o Senhor. Fala para o teu irmão, diga assim: Deus quer que você suba um nível nesse dia. O problema é que existem pessoas que vivem da mesma maneira 20 anos atrás, igreja. Alguma coisa paralisou algumas pessoas. Tem pessoas que vivem da revelação antiga, pessoas que não entendem o novo de Deus, não conseguem, amém? A igreja de Cristo, ela é um exemplo de crescente revelação. Por quê? A igreja iniciou-se, a igreja através de Lutero. Veio a salvação pela graça. A igreja, ela protesta contra a igreja, amém? E o que acontece? Ela começa um novo processo no mundo espiritual, uma revelação crescente. Logo depois, se coloca a santidade através de John Wesley, igreja. Ela cresceu na revelação como igreja. Mais um tempo depois, ela vai ter o avivamento da Rua Azusa. Os dons do Espírito são liberados. Ela cresce na revelação. A igreja vem a cura interior, vem a libertação, vem as quebras de maldições. Ela cresce na revelação. Depois vem, igreja, os 5 ministérios, o entendimento da ministério apostólico, profético, de ensino, o evangelístico e pastoral, caminhando junto, amém? Para que a gente possa ser aperfeiçoado no corpo de Cristo. Cresce na revelação. Deus está crescendo na sua revelação. Se a gente não crescer, igreja, a gente vai viver lá atrás. Vamos viver, amém, falando só sobre salvação, como a igreja pregou há um tempo. A igreja não é só salvação, a igreja é discipulado. A igreja não é só santidade, igreja. A igreja é poder do Espírito Santo de Deus. E esses dias, igreja, Deus está falando: sobe, filho, a um nível mais alto. Consagra a tua vida. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Amém? Não caia no engano, no engodo do pecado. Ouça, dá uma resposta. Eu sou o soberano, detentor da chave de Davi. Eu abri essa porta, a porta está aberta. Entre, venha, sobe comigo mais um nível. Eu quero te mostrar coisas grandes e inefáveis que você ainda não conhece. Amém? Quem está entendendo diz amém. Para a gente subir mais alto, igreja, eu preciso quebrar essa mentalidade religiosa. Eu preciso avançar, amém, com Deus. A pergunta do Senhor para nós essa noite, para nós orarmos: qual é a tua limitação? O que tem prendido você, que não deixa você ir além dos limites impostos pela vida, sei lá o que. Olha para o irmão, diga assim: esses são dias de rompimento. E eu encerro, igreja, quando nós subimos de nível, nós temos revelações divinas de Deus, e Deus nos dá as chaves do seu reino. Vou falar de novo: quando subimos de nível com Deus, temos revelações divinas e Deus nos dá chaves do seu reino. Quer dizer, Deus nos dá autoridade. Amém? Igreja, sabe por que tem pessoas que caminham na mesmice ano após ano? Por falta de revelação. Quando nós não temos revelação, nós não sabemos, igreja, o que pode estar acontecendo, ou pode vir sobre a face da terra, o que pode nos pegar no meio do caminho. Igreja, o que está acontecendo no Brasil agora, isso aqui é profético desde o ano passado. Nós estamos falando sobre isso desde novembro do ano passado, cara, que esse ano ia acontecer algo. O que nós estamos passando agora, que está todo mundo: e agora, o que está acontecendo? São palavras proféticas futuras, que alguns pagaram um preço e começaram a discernir pelo Espírito que estava acontecendo.
Só que aconteceu, igreja, amém? Por falta da revelação, amém? A gente caminha na mesmice. O que a gente é? Uma geração, igreja, que não é proativa. É uma geração reativa. Uma geração que acontece as coisas na nossa vida e daí nós tomamos um posicionamento. Só que a geração que tem revelação é uma geração proativa. O quê? Ela sobe de nível com Deus, tem uma revelação futura. E o que ela faz? Ela faz algo antes, igreja, que possa tocar a sua casa, a sua família, a sua vida. Esse jejum que você está participando, igreja, é uma revelação futura que Deus deu. Deus estava dizendo: filho, coloca a igreja porque o negócio vai pegar nesses dias. Mas nós não vamos ser atingidos. Não, você não entendeu, nós não vamos ser atingidos. Amém. Por quê, pastor? Porque nós ouvimos a voz do Senhor. Nós estamos subindo mais alto. Amém. Fala ao teu irmão, pergunta para ele assim: você sabia que você tem as chaves do reino de Deus, a autoridade? Eu encerro, vai lá comigo, Mateus 16, 13. Chave, porta, sobe aqui. Não sei não essa noite. A Bíblia diz assim, igreja, Mateus capítulo 16, Jesus fala assim, ó: e chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Olha só, ele libera uma palavra, porque ele queria saber quem teria a revelação profética. Amém? E uns disseram: João Batista. Os carnal, né? Aqueles que Jesus aparece e fala: puxa, cara, eu fico pensando em Jesus na hora, falo: meu Deus do céu. Outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Parecia bonito, parecia soar espiritual, né? Mas Simão Pedro, cara, ele chega, cara, tira todo o seu embrutecimento, brucutuzice, cabeçudice, né? E responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uau! Repetindo, Pedro teve a revelação. Uau! Daí Jesus começa a falar sobre autoridade no 19. Ele fala lá: e você, sobre Pedro, sobre você, vou fazer a minha igreja, blá, 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 né? E assim por diante. Daí ele chega lá na igreja no versículo 19, ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra vai ser desligado dos céus. Jesus, ele chega e fala de autoridade, igreja. Ele fala assim: Pedro, estou entregando para você, para a igreja. Para a igreja essa autoridade. Tudo que for ligado. É interessante que ligar e desligar, igreja, que essa manifestação da autoridade de Deus, ela tem o sentido de ligar, é proibir toda forma de manifestação maligna. E desligar tem sentido de permitir. Mas ele está dizendo assim, ó, seguinte, eu estou dando para você esse legado, amém? E através de você esse legado vai vir sobre a sua igreja e vai ser liberado para aqueles, amém, que forem inseridos no corpo de Cristo. Agora pega aí, igreja, amém? Amém? Você sabia que você tem essa autoridade? Olha para o teu irmão e diga assim: você sabia que você tem essa autoridade? Quem tem autoridade, pastor? Aquele que tem as chaves, aquele que tem a revelação, aquele que passa pela porta, aquele que anda em novidade de vida, aquele que entende que Deus fez tudo novo, aquele que quebra toda a religiosidade do passado, aquele que quebra todo o legalismo da sua vida, aquele que se coloca diante do Senhor e faz com que Ele faça o que Ele deseja, não o que nós queremos. São esses, igreja. Versículo 17 diz assim: Jesus respondendo disse: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que te revelou. Ele recebeu a revelação, amém, dos céus. Olha para o teu irmão e diga assim: existe uma autoridade sobre a sua vida.
desde que você tenha as chaves do reino de Deus. Quem está entendendo diz amém. Sabe, igreja, por que nós estamos fazendo 21 dias de jejum? Porque Deus, Ele quer que você suba um nível mais alto com Ele nesses dias. Sabe o que Ele quer comigo e você nesses dias? Ele quer que você ouça como o apóstolo João falou. Sobe aqui essa noite. E eu quero te mostrar as coisas futuras que você ainda não conhece, não sabe que vai acontecer. Sobe aqui essa noite e eu te mostrei coisas grandes e inefáveis que você ainda não viu. Sobe aqui essa noite e eu te darei asas como de águia, para você enxergar as coisas do alto essa noite. Igreja, a porta está aberta essa noite. A porta dos céus ela está aberta. O Senhor falava assim para mim essa tarde, falou: filho, uma geração vai passar por ela. É a geração do vinho novo. E eles nunca mais serão os mesmos. Por quê? Porque eles vão renovar a sua forma de pensar de maneira diária. Quem entende e recebe essa palavra diz amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Dias de rompimento. Você coloca de pé. Dias de Deus quer quebrar as nossas limitações, igreja. Pergunta para nós essa noite é essa que eu queria orar com você essa noite. Quais são as tuas limitações? Quais são as tuas limitações? O que travou você de você não subir um degrau, um estágio maior com o Senhor Jesus na sua vida? Deus, Ele quer romper as suas limitações essa noite. Ele quer destruir, igreja, toda a fortaleza. Ele quer destruir, igreja, tudo que se moveu sobre a sua vida e não tem deixado você ouvir a voz dEle essa noite. Sobe aqui essa noite. Deus, Ele precisa que você ouça a voz. Na realidade, a voz nós temos ouvido, igreja. É como em Hebreus diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, ouvir, nós temos ouvido. Mas Ele diz assim: pus uma porta diante de ti essa noite. Por que você não passa por ela essa noite? Por que você não toma uma atitude por ela essa noite? Por que você não dá uma resposta a Deus essa noite? Eu queria orar com você essa noite, que precisa ser quebrado algumas coisas, limites na sua vida, limites na forma de pensar, limites na forma de mover, limites na forma de adorar, limites na forma de se dobrar, limites na forma de se prostrar, limites que não tem vivido o novo de Deus, porque a porta está aberta. Ele quer derramar um vinho novo essa noite na sua vida. Parece que eu estou sentindo o cheiro do vinho novo essa noite. Olha para o teu irmão e diga assim: o vinho novo é melhor. Ai, pastor, mas eu ainda sinto aquele vinho velho. Eu queria hoje destruir esse odre velho da sua vida. Talvez Deus quer destruir o odre velho essa noite. Vem aqui à frente, você que precisa romper essa noite. Dias de rompimento. Dias, igreja, de eu queria que a intercessão colocasse a mão rapidamente na vida dessas pessoas. Só declara essa noite: dias de rompimento. Rompa toda mentalidade escrava, toda mentalidade, igreja, religiosa, tudo aquilo que disseram para você assim: é dessa maneira mesmo, não precisa fazer mais nada, tá bom desse jeito, não precisa, não vai muito não. Toda mentalidade medíocre, igreja, porque Ele quer que você vá além essa noite.
Eu me coloco como Paulo essa noite e faço a mesma oração que ele fez para a igreja de Éfeso, igreja. Eu clamo perante a Ti, Senhor, pelo tabernáculo de Davi, cada um que está aqui hoje, para que eles venham conhecer a altura, venham ter o discernimento da largura, do comprimento, da profundidade, Pai, que Tu és sobre nossa vida. E Pai, leva-nos além, porque o Senhor é infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Pai, toda mente cativa essa noite seja destruída, e que o Teu Espírito Santo venha essa noite tocar as vidas, Pai. Venha quebrar os odres velhos, quebrar, Pai, todo o passado. Hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, clame a Ele. Ele está com as suas mãos estendidas essa noite. Ele está dizendo: filho, eu quero que você vá além, 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 além. Toque essa noite, filho. Se dobre perante Ele essa noite. Oh, sobe aqui essa noite. Ouça a voz do Senhor. Sobe aqui, filho. Sobe aqui essa noite. Vem, 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 vem. Oh, ir além, Senhor. Queremos ir além essa noite. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te adorar. Cante com toda a tua força essa noite, igreja. Te adorar. Declare essa noite. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te adorar. Dias de rompimento. E Te adorar. Dias de rompimento, Pai. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te Dias de adorar. Peça ao Senhor essa Te noite. adorar. Eu quero um nível mais alto, Pai. Eu quero ir mais alto. Ir além Eu quero dos subir meus contigo mais alto, Pai. limites e buscar Fale pra a Ele. Tua face. Ele quer ouvir a sua voz essa noite. Mais alto, mais alto, mais alto. Ele quer ouvir a sua voz essa noite. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te adorar. Queremos ir mais alto, nível mais alto, Pai. E Te adorar. Queremos a revelação. Tu és santo. Eu quero ir mais alto. Tu és digno. Deus quer se revelar para você essa noite. Exaltado. Mais alto, mais alto, mais alto. Adorado. Ei. Tu és santo. Tu és digno. Exaltado. Senhor, vai rompendo Adorado. todos os limites essa noite, Pai. Quebra-se todas as cadeias. Quebra-se todas as cadeias, Pai. Mais alto, mais alto, mais alto. Ei! Ir além. Eu repreendo essa noite, Pai, e declaro portas abertas, Senhor. Portas abertas, filha. Passe por ela essa noite. Passe por ela, passe por ela, filha. Passe por ela. Ir além dos meus limites. Passe por ela essa noite. A Tua face. Portas Te abertas. adorar. Portas abertas. Portas abertas, filha. Passe por ela essa noite. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te adorar. Portas abertas essa Te noite. adorar. Ei! Ir além dos Portas meus abertas essa limites noite. e buscar a Tua face e Te adorar. E Te adorar. Tu és santo. Tu és digno.
Tu és digno, exaltado, adorado. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. Não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. Não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. Eu queria que você declarasse essa noite o mais forte que você pudesse. Eu quero ir além essa noite. Pai, quebra todos os limites da minha vida. Tudo que tem limitado a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Cante comigo essa noite assim, ó. Declare: eu quero ir além, Senhor amado Pai, nesses dias. Eu quero subir o nível, eu quero ir mais alto. Eu quero ouvir a sua voz. Sobe aqui essa noite. Sobe essa noite. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Clame essa noite. Eu quero ir E encontrar tua face. Só você, igreja. Eu quero ir além. E encontrar. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além, encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e encontrar tua face. E na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. E aí que o Espírito Santo de Deus me visitou e
falou comigo. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu te mostrarei o que vai acontecer nessa nação. Eu te mostrarei que vai vir dias de muita tribulação. Vai vir dias de desemprego. Vai vir dias de roubos. Vai vir dias, amém, onde o Brasil vai ser chacota para o mundo. Mas eu quero te dizer algo para você essa noite. Sobe aqui. Não vai acontecer nada com você nesse tempo que você chama hoje. Você tem a chave do reino de Deus. Aquilo que você ligar nessa terra estará ligado nos céus. Aquilo que você desligar nessa terra vai ser desligado nos céus. Eis que eu sou soberano. Eu sou detentor da chave de Davi. Coloquei uma porta diante de vós. Passe por ela essa noite. Passe por ela essa noite. Passe por ela essa noite. Entre num novo nível comigo. Ouça a minha voz essa noite. Dê uma resposta a mim. Tome uma posição. Se batize. Tome posicionamento. Ei, Deus, a igreja vai fazer algo nesses dias. Você tem orado, jejuado para que Ele, amém, para que você ganhe por Jesus esses dias. A salvação chega na tua casa, eu profetizo em nome de Jesus. Você tem orado por uma porta de trabalho. A porta está escancarada, passe por ela. Deus, Ele quer promover algo sobre nossas vidas nesse dia. Tem alguém assim, está orando aqui nesse exato momento, assim, ó, eu quero uma resposta de Deus. A resposta para você é sim, sim. Você queria saber, amém? Sim, sim. Ele está dizendo porque você está em dúvida ainda. Filha, você é filha porque tem intimidade. E se tem intimidade, tem ouvido o que Deus está falando para você essa noite. Você queria saber? Sim, sim. Tome uma posse da sua bênção essa noite. Deus, Ele disse assim para nós, igreja, essa noite: tudo que você precisa, Jesus já conquistou. É minha herança, é sua herança. Não deixe passar essa noite. Passe pela porta. Eu queria orar ainda com você essa noite. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não entregou de maneira completa a sua vida a Jesus, você pode ficar aqui na frente, quem quiser pode ficar à vontade, amém? Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, chegou aqui nessa casa e falou: eu preciso renovar minha aliança com Jesus, pastor. Eu preciso, não dá para ficar longe. Ou você que quer entregar a sua vida a Jesus, faz um gesto com a sua mão. Queria vir orar com você essa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus?